O apagão, um mega apagão em Portugal e na Espanha, que deixou milhares de pessoas sem energia. As autoridades espanholas dizem que a rede elétrica está sendo restabelecida aos poucos, mas todos os serviços de trem foram suspensos. Já pensou o caos? Em Portugal, a falta de energia gerou caos na sinalização de trânsito. O repórter Danilo Moliterno tem as informações ao vivo de Londres. Danilo Moliterno está em Londres, Danilo? Não sabia, não. Boa tarde. Boa tarde, Débora, Yuri e a todos que acompanham o CNN 360. Dessa vez chamei notícia ruim aqui em Londres. Estou aqui da Europa para falar sobre esse apagão que atingiu especialmente a Península Ibérica, Espanha e Portugal. E eu que sou paulistano, que normalmente faço as minhas entradas ao vivo de São Paulo, sei que quando a gente tem questões com a energia elétrica, a gente sofre bastante em São Paulo com isso, a gente foca especialmente duas coisas na cobertura. Primeiro, a razão dessa queda e segundo, o restabelecimento. Quando que vai acontecer esse restabelecimento? Então, vou partir por essas duas frentes, começando pela razão desta queda de energia. A informação que a gente teve tanto do primeiro-ministro português Luís Montenegro quanto do operador do sistema elétrico de Portugal é de que essa queda se deve a um fenômeno extremamente raro que aconteceu em território espanhol. Aí a denominação que foi dada pelo operador do sistema de Portugal foi uma vibração atmosférica induzida. Aí eu vou ler um trechinho da comunicação do operador do sistema de Portugal e depois a gente faz o trabalho de esmiuçar o que significa essa informação. Diz o seguinte: devido às variações extremas de temperatura no interior da Espanha, houve oscilações anômalas nas linhas de muito alta tensão. E aí, o que isso significa? Acontece que, pela característica do sistema elétrico, quando há uma vibração nos fios, na fiação, tanto de distribuição quanto de transmissão, pode haver interrupção dessa energia. Então, na prática, vibrou o fio, houve essa interrupção na energia. E aí, outra informação que consta neste comunicado, que vale a gente destacar: fios de muito alta tensão. Isso significa que não é o fio de distribuição, aquele que passa nas nossas cidades, que a gente vê muitas vezes embolado. É aquele fio que no Brasil, por exemplo, a gente vê quando a gente viaja nas estradas, que muitas vezes liga a energia entre um estado e outro. Portanto, é uma falha que se deve à vibração no fio, que acontece na linha de transmissão. Por quê? Por conta de um fenômeno climático, que pode ser vento, mas nesse caso é a oscilação de temperatura. Portanto, essa é a razão. Vale a informação mais quente que a gente tem dessa história é de que esse restabelecimento em Portugal e na Espanha começa a acontecer. Essas são informações do operador do sistema elétrico, tanto na Espanha quanto em Portugal. O operador do sistema na Espanha indica que passa a ser restabelecida a energia nas regiões, por exemplo, da Catalunha, Aragão, País Basco e também Andaluzia. E a gente está falando de regiões extremamente populosas. Catalunha, também Aragão, que contém, por exemplo, Saragoça, além de Andaluzia, que contém também cidades populosas como Málaga, Sevilha, entre outras. E agora, no caso do operador de Portugal, ele indica que houve o restabelecimento nas regiões que são abastecidos com energia da usina hidrelétrica de Castelo de Bode, que abastece, por exemplo, Lisboa, cidade bastante populosa, além daquelas abastecidas pela termoelétrica de Tapada de Outeiro. E aí a gente tem, por exemplo, nesta lista, Porto. Estamos falando de Lisboa e Porto, duas que estão entre as 5 cidades mais populosas de Portugal. Portanto, esse restabelecimento da energia que impacta, sim, muita gente, acontece em cidades populosas. Vale a gente destacar que esse restabelecimento acontece, de certa forma, em linha com aquilo que foi previsto pelas autoridades. Luís Montenegro, primeiro-ministro de Portugal, tinha indicado que a tendência é de que a maior parte do restabelecimento acontecesse hoje, apesar do operador indicar que o restabelecimento completo pode durar uma semana, enquanto na Espanha o operador indicou que o restabelecimento aconteceria entre 6 e 10 horas. Portanto, um restabelecimento da energia que acontece, de certa forma, em linha com aquilo que foi previsto pelas autoridades. E aí vale a gente destacar, Débora e Yuri, antes de finalizar, que esta queda, este apagão que acontece aqui na Europa significa, é claro, muito transtorno para as pessoas. A gente sabe como é desagradável ficar sem energia elétrica, vocês perdem as coisas que estão na geladeira, por exemplo. É muito desagradável, é muito transtorno para as pessoas, também para os negócios. A gente está falando de prejuízo para os pequenos negócios, para os comerciantes, e a gente vai desde o pequeno comerciante até um aeroporto. O quanto não perde um aeroporto que fica um dia sem energia, um dia sem a operação acontecendo como ela deveria
deveria acontecer. A gente está falando de transtorno, mas a gente está falando também de perigo. A gente teve, por exemplo, a polícia portuguesa indicando que as pessoas não fizessem viagens de carro que não fossem extremamente necessárias. E se fosse fazer, fizesse com muita cautela, porque a gente teve aí, por exemplo, a perda dos semáforos e de outras sinalizações. E aí isso significa um dano à segurança de quem está, portanto, transitando nas ruas e estradas. Também na logística ferroviária, a gente viu uma série de partidas de trens sendo canceladas na Espanha, além de cenas de uma série de pessoas sendo retiradas às pressas de metrôs. Isso sem falar, é claro, no caos aéreo que a gente teve pela manhã com esta queda na energia elétrica com este apagão. Portanto, é claro, é transtorno, mas também é perigo e por isso é tão importante a gente falar sobre essa previsão de restabelecimento e sobre o início desse restabelecimento que, como mencionei, começa já a acontecer em regiões bastante populosas de Portugal e também da Espanha. Danilo Moliterno falando ao vivo da capital britânica de Londres, trazendo todas as informações ali de pertinho desse colapso no fornecimento de energia na Península Ibérica. Muito obrigado, meu caro. Uma boa estada por você aí na belíssima Londres. E na Espanha, moradores correram para os supermercados para comprar comida em meio a esse apagão. Clientes foram vistos estocando leite, produtos enlatados e papel higiênico. As prateleiras de outros produtos não perecíveis também foram esvaziadas. Os moradores relataram que há um clima de incerteza causado por esse apagão. Como não sabem exatamente o que vai acontecer, muitos foram às lojas para garantir o abastecimento de comida para suas famílias.